Fala pessoal, Tunico aqui de novo para mais um vídeo dessa série sobre fundos imobiliários. Hoje eu vou te apresentar os indicadores mais importantes para você analisar nos fundos que investe ou que você pensa em investir. Talvez seja a aula mais teórica que a gente vai ter, mas ela é super importante para você escolher com mais tranquilidade os melhores fundos, ok? E prometo que não vai ser chata. Antes de investir em um FII ou escolher ele para nossa carteira recomendada de fundos imobiliários gratuita da Rico, a gente analisa 6 pontos. Recomendamos que você use também como um checklist para avaliar os seus investimentos. São eles: patrimônio, qualidade e quantidade, gestão, dividend yield, P sobre VP, vacância e preço. Já falamos no episódio anterior a questão de qualidade de um prédio ou de um galpão e como isso responde de diferentes maneiras dependendo da economia. Além da qualidade, é importante também olhar a quantidade de edifícios que um fundo possui. Um fundo com apenas um edifício ou com apenas um inquilino entram novamente naquele risco que já mencionamos sobre a diversificação. Algo imprevisível ou inesperado pode acontecer e a gente tem que aceitar que não tem o controle sobre tudo o que acontece no mercado. Você pode se proteger montando uma carteira com vários fundos desse tipo. Mas para quem está começando, gerenciar e estudar tantos fundos geralmente é inviável para quem não vive disso, como eu. Por isso, dê preferência para aqueles fundos que diversifiquem seu patrimônio. O segundo ponto que olhamos é a gestão. O gestor está cuidando do dinheiro de muitas pessoas e isso é uma responsabilidade enorme. Saber se o gestor tem um passado profissional na área, transparência, conhecimento, capacidade, é uma lição de casa que estamos sempre fazendo por aqui. A transparência também é importante em um FII. As gestoras costumam ter uma área chamada de RI, que faz a relação com os investidores. Essa área é responsável por tirar as dúvidas dos cotistas, gerar os relatórios e outros serviços ao cotista. Prefira gestoras com área de RI mais atenciosas para acompanhar melhor o seu investimento. O terceiro ponto são os indicadores mais quantitativos. O dividend yield nada mais é que a divisão entre o rendimento pago nos últimos 12 meses de um FII pelo seu valor de cota. Essa divisão vai mostrar se um fundo distribui muito ou pouca renda em relação ao dinheiro investido. Muitos investidores olham apenas essa métrica para investir, o que é um grande erro. Lembra que eu falei no episódio anterior que devemos olhar não só o passado, mas o futuro de um FII? O dividend yield é uma métrica que pega o passado do fundo, que é quanto foi pago os rendimentos anteriores, e divide pelo preço do fundo, que é uma expectativa futura daquele negócio. Vou dar um exemplo verídico de um fundo que possui apenas um inquilino. Certo dia, esse inquilino disse que ficaria só até o final do ano nesse imóvel. Como a expectativa de colocar outro inquilino no mesmo prédio era baixa, o valor do fundo caiu pela metade. Ou seja, embora a renda até o final daquele ano fosse a mesma, o preço já representa a expectativa futura daquele fundo de provavelmente não ter receita no próximo ano. Se o dividend yield é a receita passada dividido pelo preço atual, o dividend yield desse fundo dobrou e nem por isso quer dizer que ele é um bom investimento. Então o dividend yield é certamente um indicador importante, mas não significa nada sozinho. O P sobre VP é um indicador matemático que pode te ajudar na análise de um FIIs. Ele é a divisão do preço da cota de um FIIs pelo valor patrimonial da cota. Imagine que você tem uma casa avaliada em R$1 milhão, mas você está pensando em fechar o negócio por 900 mil. Isso significa que a casa estaria sendo negociada em 0,9 do seu valor patrimonial. Essa seria uma visão simplista se o fundo está caro ou barato em relação ao seu patrimônio, onde próximo de 1 é o valor justo, abaixo é barato e acima é caro. Como eu disse, essa é uma visão simplista. Fundos de tijolos, por exemplo, podem estar baratos mesmo sendo negociados acima de 1. Agora, já os FOFs e fundos de recebíveis tendem a fazer mais sentido esse tipo de análise. Os fundos de tijolos podem estar mal avaliados ou podem estar em um ciclo de escassez de oferta, e o período de construção de outros prédios para dividir a demanda pode ser muito grande, fazendo com que distorça um pouco esse indicador. Já os fundos de papéis tendem a respeitar mais essa métrica, já que as dívidas são patrimônio do fundo e representam o valor justo ela por si só. E os FOFs, o valor patrimonial do fundo é a soma de todas as cotas de outros fundos que ele possui. Ou seja, teoricamente, não seria sensato que essas cotas fossem negociadas algo distante de 1. O quinto ponto de análise é a vacância. Como disse em outros episódios, a vacância é um espaço disponível para aluguel. Ela pode ser uma oportunidade de inserir um novo inquilino, aumentar a renda do fundo e, consequentemente, o seu rendimento. Quanto também um risco, já que a falta de perspectiva de colocar um novo inquilino
pode significar a desvalorização da cota e diminuição dos seus rendimentos. Junto à vacância, olhamos os vencimentos dos aluguéis, os inquilinos atuais e o índice de reajuste do aluguel e qual é o tipo de contrato. Tudo para tentar prever o risco de sofrer com a vacância no futuro desse fundo. Por último, olhamos o preço, e ele fica obrigatoriamente por último, para que nenhuma decisão seja tomada por impulso e apenas fundos de qualidade e que estão no nosso radar sejam comprados. Bom, agora que você já conheceu o nosso método de escolher FIIs, vamos olhar um relatório gerencial na prática para que eu te mostre que todas essas informações estão lá disponíveis? Esse é um relatório gerencial de um fundo imobiliário de shoppings, então aqui logo no começo ele mostra um pouco do patrimônio que ele tem dentro desse FII. Aqui tem um pouco de informações big numbers, né? O patrimônio daquele fundo, quantidade de cotista, algumas informações relevantes para você pesquisar sobre esse fundo também. E logo no começo o comentário de um gestor. Mas o que eu quero mostrar aqui para vocês é que todas aquelas informações que eu falei para vocês estão aqui, como vacância, quais são os imóveis, qual o tipo de imóvel que está ali presente e quais são os inquilinos desse imóvel. Muito bem, nessa página você consegue ver então a carteira de ativos, onde ele mostra como está dividido os imóveis e o resto da carteira do fundo. Aqui você consegue ver a diversificação regional e a diversificação por administradores desses shoppings, além também de ter uma visão por estado de quais são os shoppings disponíveis e qual que é o padrão desses shoppings nesse fundo imobiliário. E nessa última página, de forma mais detalhada, quais são os shoppings, qual o administrador de cada um deles, qual o total de tamanho, quais são as quantidades de loja. Então esse é um documento bastante detalhado para você conhecer muito bem o patrimônio do fundo que você está investindo. Pronto, agora você está preparado para comprar seu primeiro fundo. No próximo vídeo eu vou te mostrar na prática como você compra seu primeiro fundo imobiliário aqui pela Rico. Então não perca!